Olá, muito boa noite, no ar o nosso Bom Vivan, transmitido dos nossos estúdios na linda loja de móveis Forma Bela. No programa de hoje, depois de anos na espera, a gente tem a honra e o prazer de conversar com ele, que é referência na moda brasileira e também mundial, um carioca de nascença, mas que escolheu Santa Catarina para morar. O meu entrevistado de hoje é Paulo Zulu. O Bom Vivan está começando e a gente espera que seja um grande programa, afinal de contas, informação, opinião, ele tem. Paulo Zulu veio comigo conversando no carro e olha, personalidade, e vai contar um pouco da sua história, da sua trajetória de mais de 40 anos aí trabalhando e hoje conquistando o respeito tanto dos admiradores como da classe onde ele trabalha. O programa está apenas começando, você sabe que o nosso Bom Vivan tem oferecimento da Vox. Volkswagen é na Vox e da nossa Forma Bela aqui em Florianópolis e também na cidade de Balneário Camboriú. De volta com o nosso Bom Vivan, transmitido dos nossos estúdios na linda loja de móveis Forma Bela. Na semana passada eu tive a honra e o prazer de ir à Fórmula 1, a convite da Philip Morris, e eu quero parabenizar o Brasil, porque a Fórmula 1 é sem dúvida alguma o maior evento da América Latina. O que envolve de interesses, de empresas e que leva a bandeira não só de São Paulo como do nosso país para todos os lugares do mundo, é maravilhoso ver que a gente consegue sim fazer um grande evento da magnitude da Fórmula 1 para o mundo inteiro ver. Então eu tive o privilégio de estar ali nos bastidores e é muito bacana a gente ver que nós conseguimos sim fazer, sem dúvida alguma, um dos grandes eventos do mundo. No programa de hoje eu tenho a honra e o prazer de conversar com ele. Olha, já fazia tempo, viu? Fazia tempo que a gente vinha conversando. Nada como uma paulista da produção para conseguir o Paulo Zulu. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Primeira pergunta que eu preparei aqui para ti, Paulo, é o seguinte. Já se passaram mais de 15 anos do início da sua carreira. Quando você foi descoberto para fazer fotos pela OP, pela Town & Country, as coisas mudaram muito de lá para cá. Você tem saudade daquele início, onde era um mundo diferente, você devia ter uma liberdade muito maior, tanto de imagem como de vida, para hoje em dia? Existe esse sentimento de saudade, não? Olha, eu não sei, eu sou um cara meio diferente, assim, eu vou ver a minha existência de uma forma totalmente diferenciada de ficar no saudosismo, de lembrando daquilo, eu era feliz e não sabia. A única certeza que eu tinha que eu era feliz e não sabia é com relação à simplicidade da vida, a qualidade que eu queria levar de vida. Isso sim, quando eu era pequeno eu tive a chance de poder usufruir e quando eu vivi nos grandes centros eu cheguei à conclusão que a minha felicidade era viver uma vida simples, com a natureza. Nesse ponto eu fui um pouco saudosista. Agora com relação a trabalho, imagem, esporte, essas coisas não, porque você vai sempre evoluindo e buscando sempre um algo mais dentro da prática daquilo que você realmente gosta. Então, nos esportes, por exemplo, eu continuo praticando, continuo desenvolvendo marcas. Hoje em dia eu tenho patrocínios, mesmo estando aí veterano no surf. No jiu-jitsu, por exemplo, também eu estou com patrocínios. Quer dizer, eu acho que a gente só melhora aquilo que a gente já tinha. Mas eu não vivo, aquele tempo era melhor, tinha menos gente. Eu acho que a evolução das coisas vem e se a gente acompanha, a gente continua sendo feliz dentro do que a gente realmente acredita. Naquela época, no início, você fazia um planejamento de futuro, você pensava no futuro, pensava tanto como você hoje pensa, você hoje é um pensador, você analisa as coisas, tem um senso crítico muito grande. Naquela época já existia isso dentro do Paulo ou isso foi desenvolvendo com o tempo, com conhecimento, com referências que você foi buscando pelo mundo? Olha, na verdade eu nunca tive uma sequência de olhar para frente e falar, vou seguir aqui, ali. Eu sempre deixei a coisa ir acontecendo de acordo com as oportunidades que vão acontecendo na vida, porque às vezes a gente planeja e se frustra porque ela não vai como a gente planeja. A gente cria expectativa e ela não acontece. Então eu prefiro deixar as coisas acontecerem e fazer a minha parte. Quando pinta uma oportunidade, tentar fazer o melhor possível para essa oportunidade gerar outras oportunidades. Mas eu não planejo uma coisa específica para exatamente não ter aquele lado de uma expectativa excessiva que não acontece. Por exemplo, eu nunca imaginava que eu fosse trabalhar como modelo, porque eu nunca me olhava quando eu era atleta e falar, não, você vai ser modelo, você vai se dar bem, você vai para fora do Brasil, vai arrebentar. Nunca. Então, na verdade, eu simplesmente pintou a oportunidade de uma agência de fora querer me levar. Eu trabalhei 2 meses como modelo aqui, até então eu era atleta. E essa agência falou, vou te levar para Paris para tentar as coleções. Eu até na época nem levei muita fé. Isso seria em outubro. E em janeiro eu estava lá na Guarda do Embaú, que eu já tinha uma casinha, eu passava todo o verão lá. Chegou um recado para mim que eu tinha que ligar urgente para São Paulo, que eu tinha Isso foi em 1900 e quanto? Isso foi em 92.
Aí isso era em janeiro. E em fevereiro eu embarquei para Paris e já fui para as coleções masculinas. E nas coleções masculinas eu já peguei 4 desfiles super importantes, que na época foi Paul Smith, Dick Bickenberg, Jean-Paul Gaultier e Issey Miyake. 4 desfiles, até então nenhum brasileiro tinha ido para desfile, tinha desfilado também. Existiam outros brasileiros, como Sérgio Melli, Hans Peter, vários outros que já estavam lá, mas fazendo campanha, já estavam há mais tempo. Mas chegar assim, fazer desfile, nenhum tinha feito. Como é que foi essa chegada, cara? Chegar num país diferente e num mundo diferente, que o mundo que você transita é uma coisa diferente, que impressiona. Olha, na verdade eu me senti meio jogado aos leões, porque eu tinha uma vida de atleta, então meu contato era a natureza. Eu tinha academia com meus amigos que eu treinava jiu-jitsu, eu tinha o mar, que eu estava praticando esporte desde 5 da manhã, praticando porque tinha campeonato, eu tinha patrocínios, então era uma vida mais solitária, mais introspectiva, mais... Você tem tempo de pensar em muita coisa de si mesmo. De repente eu cheguei num mundo que é só glamour, vaidade, consumo humano, as pessoas querendo consumir você mesmo. Você fala, gente, eu virei isso que não sabia. E você tem que lidar com isso de uma forma profissional, né? E ao mesmo tempo sobreviver tentando se dar bem profissionalmente. Então é muito difícil você conseguir unir os seus sonhos à realidade que se apresenta. Alguém te auxiliou nessa etapa dizendo, olha, Paulo, vai acontecer isso, você tem que estar preparado para isso? Ninguém te falou nada? Ninguém me falou nada, cara. O mundo foi me ensinando. Nem então, a família, nem a nada, família? Ninguém. Na verdade, eu saí daqui sem saber falar línguas, falava um pouco de inglês, mas fui morar na França, eu tive que aprender francês para ontem, porque até então na França existe um bairrismo enorme com relação a línguas. Então eu tive que me adaptar para poder me comunicar. E gostei da adaptação, não tive opção, porque na época, desde o momento que você larga uma profissão para entrar para outra, você não tem como voltar para aquela que você já foi, até porque o tempo já te disse que houve a mudança. Então eu me adaptei, abri mão da vida que eu tinha, que era a natureza, que eu amo, eu preciso da natureza para ser feliz. Vivi 6 anos em grandes centros. Essa descoberta do amor pela natureza foi desde sempre ou teve um dia em Paris que você falou, não é nada disso que eu quero, realmente natureza? Foi mais ou menos assim, porque quando você está num grande centro que todo mundo deseja estar e você está e não está feliz, tem algum problema. Fala, gente, todo mundo queria estar aqui no meu lugar, morando em Paris, chiquérrimo, trabalhando com os melhores clientes mundiais e eu estou usufruindo disso, mas não sou feliz, eu não era feliz. Porque eu olhava o Rio Sena, eu não queria ver o Rio Sena, eu queria ver o mar, eu queria olhar para o horizonte, eu queria ver sol, eu queria ver as pessoas alegres, felizes, e eu não conseguia ver isso, entendeu? Era meio contrastante com o que eu idealizava de vida para mim mesmo. É um período que eu acredito tenha sido talvez de carência, não sei se você tem um perfil de ser uma pessoa carente ou não, mas nesse momento não é fácil de se apaixonar, você não conseguiu arrumar nenhuma grande paixão nesse mundo da moda? Não, na verdade o que aconteceu foi que em 3 meses que eu estava na França, pela mesma agência, chegou a Cassiana, que eu conheci ela, que era uma gaúcha que foi para a mesma agência, só que pelo lado feminino da agência, e com algumas coisas em comum, tipo, pegava onda, o pai dela gostava de pescar, tinha alguma coisa em comum. A essência era a mesma? E de repente ela olhou pra minha cara e falou, olha, você é o homem da minha vida, aqui eu parei. Eu falei, ó, você é louca, com essa cara linda, vai trabalhar, depois a gente conversa, né? Não... Ainda mais agora que eu tô vendo o que é o mundo, até então eu era atleta, não tinha muito contato com a vida, né? Mas ao mesmo tempo eu vi que poderia ser ali realmente um futuro daquilo que a gente sempre planeja, de ter alguém legal, que vai cuidar da gente, da vida da gente, que vai poder ser uma boa mãe, porque ter excelentes mulheres é uma coisa na vida. Agora, você ter uma excelente mulher e uma excelente mãe é outra coisa, é bem diferente. Você ter uma pessoa que saiba dividir isso 50%. Ou você tem 70% mãe, 30% mulher, ou 70% mulher e 30% mãe. Agora, você ter meio a meio é muito difícil. E eu senti que ali poderia ser. E a gente foi vivendo, ela me deixou super à vontade com a vida, tipo, ó, vive a tua vida, não, sabe, eu vou estar sempre do teu lado. Isso foi importante, não ter pressão, porque na verdade eu estava construindo ainda a minha vida, eu não poderia ter ninguém do meu lado se eu não me construísse primeiro. E em cima disso a gente foi se conhecendo, o tempo foi passando, ela sempre me apoiando. E eu acho que com um apoio importante a gente consegue direcionar mais a vida para o lado certo. Então em cima disso eu fui tendo mais responsabilidade, encarando mais o trabalho como deveria ser. E aproveitando mais as oportunidades e cheguei onde eu cheguei.